Eu acho interessante, mas eu botei o link agora, quero quem quiser comentar, é o artigo que vai sair na segunda-feira, em que eu detalho a antropologia da sobrevivência. Vou fazer uma palhinha aqui para gente. Acabei de fazer a atualização aqui da nova versão do artigo. Então, olha só. A antropologia da sobrevivência incorpora a tal da midiologia. Eu prefiro o termo midiologia do que ecologia das mídias. A ecologia das mídias, né, quer dizer, mídia como ambiente, é a base de uma proposta nova da midiologia. E eu substituiria todas essas ciências que a gente chama comunicação, informação, botaria midiologia, economiologia, educacionologia, quer dizer, a lógica da educação, a lógica da economia, a lógica das mídias e tal. Então, a midiologia tem um grupo que está propondo, e aí é uma questão interna daquele grupo na midiologia, colocando mídias são ambientes. Só que eu estou defendendo nesse artigo, Antropologia da Sobrevivência, que existe uma coisa chamada ciência social, que não é ciências sociais. Uma coisa chamada ciência social, que é uma espécie assim que desenvolve uma narrativa estrutural, uma narrativa geral estrutural da ciência social, em que vai procurar, de alguma forma, definir um motor da história na sociedade. E aí faço a comparação entre os historiadores e os futuristas. Os historiadores aí, dentro daquela linha que a gente conversou, os historiadores não têm uma preocupação e não têm um compromisso e não têm o desafio que o futurista tem, porque o historiador ele pode, a seu critério, criar a organização que ele quiser da história, porque ele está trabalhando com fatos, ele não entrega para os seus clientes, ele não entrega tendências. O historiador, ele registra o que aconteceu. Ponto. O futurista, não. O futurista, ele coloca, como é que se diz, né, a pele, ele coloca a pele em jogo. Ele vai fazer prognósticos e os prognósticos serão ou não serão realizados. E é aquela conversa que a gente falou lá atrás. Não adianta a gente ter um motor da história e criticar. Esse motor da história não presta. Meu irmão, vai ver, ele vai imprimir tendência, vai imprimir macro tendências. Também faço uma separação nesse artigo, que é tendências são curto prazo e macro tendências de longo prazo. Então ele vai imprimir tendências e essas tendências acontecerão ou não acontecerão. Ponto. E aí, obviamente, existe uma lógica para o cara poder avaliar se aquilo ali tem um mínimo de chance de poder colocar. E aí depois tem uma discussão que a gente pode até desenvolver, como um cliente pode saber, né, que o motor da história é mais ou menos eficaz antes de acontecer os fatos. Isso é uma coisa interessante. Beleza? Então, beleza. Então, o futurista precisa dar um nome para o motor da história. O motor da história existe uma narrativa estrutural da ciência social, essa narrativa estrutural precisa de um nome. A gente deu esse nome, Antropologia da Sobrevivência. Antropologia da sobrevivência não é uma ferramenta para ser utilizada apenas pelo futurismo competitivo. A gente tem que entrar na brincadeira do jogo, né? Digamos que a gente tem a produção de bolas, e aí você tem, como é que a gente faz bolas? Bolas de todos os tipos. Aí vai entrar o cara que joga tênis, o cara que joga basquete, o cara que joga futebol, o cara que joga vôlei, na conversa sobre bola. Então a discussão sobre a bola, de como vai produzir melhores bolas, é uma discussão que pega todo mundo. E depois cada um vai discutir sua bola específica.
Então, a antropologia da sobrevivência tem uma aplicação do futurista competitivo, que é essa que você está falando. E aí eu concordo contigo. O futurista competitivo vai usar a antropologia da sobrevivência para analisar as questões objetivas, né? E vai apresentar, e aí no nosso caso, futurismo competitivo para profissionais e organizações, as zonas de atração produtivas. Ok. Total acerto, total concordância. Só que a antropologia da sobrevivência, ela não é uma ferramenta de aplicação só dos futuristas. A antropologia da sobrevivência, ela estrutura para quando você disser, eu, Palhano, quero fazer uma conversa, uma discussão sobre os impactos das mídias na subjetividade humana. Então, beleza. Então, no momento que você começa a discutir midiologia, você tem que ver o seguinte, existe um ambiente de sobrevivência, olha aí, Palhano, como fica bacana. Existe um movimento, um ambiente de sobrevivência, que ele tem alguns fatores, vamos falar de ambiente de sobrevivência, né? O cara está dizendo, mídias são ambientes. O que eu estou colocando é o seguinte, sobrevivência são ambientes. O ambiente de sobrevivência humano é regido, antes de qualquer coisa, pelo tamanho populacional. Não tem nada a ver com mídia. Quanto mais gente tiver, você vai ter uma situação do ambiente de sobrevivência. Então, ambiente de sobrevivência, né? Sobrevivência são ambientes. O cara está dizendo, mídias são ambientes, sobrevivência são ambientes. O ambiente de sobrevivência humano é regido principalmente pelo tamanho da população, porque vai definir demandas e ofertas e isso tudo vai impactar de baixo para cima. É a coisa mais importante, né? O tamanho, quando você vai falar de uma cidade, quando você vai falar do mundo, quando você vai falar de produção, quando você vai falar de subjetividade, uma coisa é você viver numa cidade de 5 milhões de pessoas, outra coisa é viver numa cidade que nem eu estou vivendo de 200 mil. Então, há um ambiente de sobrevivência. Esse ambiente de sobrevivência, esse aspecto, impacta tudo. Se eu não discuto isso, eu não posso discutir a midiologia. Porque eu vou começar a analisar subjetividades a partir das mídias e não vou entender que as mídias estão sendo influenciadas por uma força maior, que é o aumento populacional. Então, primeiro vem o ambiente de sobrevivência, aí o ambiente de sobrevivência, a força principal desse ambiente de sobrevivência é o aumento populacional. E aí esse aumento populacional é justamente ele que vai forçar uma demanda para que nós tenhamos mídias novas. Aí nós temos um segundo efeito no ambiente de sobrevivência, que é o efeito das mídias que chegam para produzir uma série de mudanças para resolver esse problema mais geral da sobrevivência. Aí o ambiente midiático. E aí você depois tem uma terceira camada, que são as mudanças de comando e controle, aí sim na área administrativa, etc, etc, em 3 camadas. Então, quando a gente fala de antropologia da sobrevivência, né, a gente está trabalhando em algumas camadas que são relacionadas entre si, mas tem pré-condições. A primeira pré-condição, a primeira força mais importante é a população, a segunda força mais importante é a mídia, e a terceira força mais importante, que aí a mídia pega tudo, pega todas as objetividades e subjetividades, como o aumento populacional pega todas as objetividades e subjetividades, e depois aí a gente pode chamar o ambiente administrativo. Então você tem o ambiente de sobrevivência, o ambiente midiático e o ambiente administrativo. E aí você tem as objetividades e subjetividades do aumento populacional, as objetividades e subjetividades da chegada das mídias e a objetividade e a subjetividade dos ambientes de administração. Fica a critério de cada um, a partir do cliente que ele vai atender, o que ele vai usar. Ou se ele quer fazer um estudo pessoal dele, de hobby, não sei o que, para estudar, tudo bem. Mas não vamos colocar a antropologia da sobrevivência
como uma ferramenta exclusiva do futurismo competitivo. Ela é maior. Ela é uma proposta de narrativa geral estrutural das ciências sociais que a gente teve necessidade de fazer por falta de uma melhor e que a gente pega e aplica num determinado tipo de problema. Mas não quer dizer que ela não pode ser aplicada em todos os outros. E se a gente for discutir midiologia, a midiologia ela é uma ciência derivada da ciência social. Então ela precisa de uma narrativa estrutural para começar a pensar. E as pessoas às vezes pensam, e é uma crítica que eu vou fazer a esse livro, as pessoas pensam de maneira isolada. Elas não fazem essa revisão da narrativa na ciência social e elas saem fazendo aqui embaixo. E aí ela não consegue entender que, às vezes, o que é o rabo, o que é o cachorro. Né? Então, a pessoa, por exemplo, esse livro, por exemplo, eles trabalham com midiologia e com os efeitos da mídia, etc., mas eles não percebem que as mídias são uma ferramenta de sobrevivência. E aí, então, as pessoas, às vezes, ficam trabalhando, eu quero discutir subjetividade, etc. Tudo bem, pode discutir subjetividade. Mas antes de qualquer coisa, dizer, é uma ferramenta de sobrevivência e eu quero ver os aspectos subjetivos das mídias, sabendo que elas são ferramentas de sobrevivência. Ok, não tem problema. Um pouco por aí. O que o senhor me diz?